Boa noite, pessoal. Professor Gabriel aqui, de Informática. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Vamos então dar continuidade às nossas aulas, né? E o tema da aula de hoje, pessoal, será sensores, tá? Esse é um tema que está quase que diretamente relacionado com a aula passada, onde a gente falou um pouquinho sobre robótica, tá? Então vai ser meio que uma continuação, tudo bem? Então vamos começar. O que são sensores? Então, pessoal, tem uma definição aqui, olha só. Os sensores são dispositivos capazes de detectar estímulos físicos ou químicos de um determinado ambiente e convertê-los em sinais elétricos. Então, aqui a gente tem uma imagem com alguns exemplos de sensores, tá? Existem milhares de sensores hoje em dia disponíveis no mercado, nas instituições de pesquisa, enfim. Então, basicamente, pessoal, um sensor é um dispositivo que é capaz de reagir, né, de sentir algum estímulo, alguma coisa que acontece no ambiente em que ele se encontra, certo? Seja um movimento, seja uma fumaça, um calor, né, alguma coisa que acontece no ambiente que esse sensor está e que ele tem a capacidade de reagir a esse estímulo, ele vai reagir, certo? Não é muito diferente de nós, seres humanos, pessoal. Nós também temos os nossos próprios sensores, né? Podemos dizer assim. Nós temos o tato, né? Olfato, paladar, a gente sente frio, a gente escuta, a gente enxerga, então, enfim. Então, nós também temos os nossos próprios sensores que nos permitem sentir, né? Analisar, observar o ambiente à nossa volta. E não é diferente com os sensores do mundo da eletrônica, né? Do mundo da tecnologia. São dispositivos criados para perceber o ambiente externo, certo? Seja como eu já citei aqui, né? Um aumento de temperatura, um movimento, enfim. É a forma que as máquinas têm de enxergar o mundo real, certo? O ambiente à sua volta. Vou comentar com vocês aqui um pouquinho de os principais sensores, né, os mais comuns que o pessoal mais utiliza no dia a dia. Começando aqui pelo sensor de movimento, sensores de movimento. Definição aqui, ó. Né? Estes dispositivos captam a presença de pessoas através do uso de raios de luz infravermelha. Eles estão presentes em mais lugares do que as pessoas imaginam e são bastante comuns, pois sua funcionalidade pode ser aproveitada em várias situações. Esse sensor é muito comum. Quem aí conheceu... Quando a gente estava tendo aula presencial, no laboratório de informática, por exemplo, tem esse sensor, certo? E muitas pessoas confundem esse sensor com câmera, tá? Mas não é uma câmera, basicamente é um infravermelho, tá? É um sinal, é uma onda. Ele emite uma onda, né? um sinal infravermelho. E quando nós, seres humanos, algum objeto, alguma coisa se movimenta no ambiente que esse infravermelho está, acontece uma variação de temperatura, certo? E esse infravermelho ele é alterado. E o sensor ele capta essa alteração e emite um sinal, tá? Gera um sinal e esse sinal vai para algum sistema, algum dispositivo. E aí esse dispositivo é programado, é configurado para ou acender uma luz ou disparar um alarme, certo? É muito comum esse tipo de sensor nas portas das residências. Quando você passa na porta de uma casa, acende a luz. Né? O que aconteceu? O sensor, né, o infravermelho, detectou a sua presença, né, o seu calor, né, emitiu um sinal para o sistema e esse sinal é responsável por disparar um outro sistema que acende a luz. Então, basicamente, é assim que funciona. Tá bom? Esse é o sensor de movimento. É muito usado também, pessoal, na robótica. Tá? Vários robôs utilizam esse sensor para capturar movimentos, né, para executar alguma funcionalidade também.
O sensor ultrassônico é um sensor bastante popular também, é um tipo de sensor bem popular. A definiçãozinha dele aqui, ó, é composto de um emissor e um receptor de ondas sonoras, bastante utilizado em aplicações onde se deseja medir curtas distâncias, né, algumas distâncias. Basicamente, pessoal, como vocês podem observar aqui, vou falar rapidinho aqui como que ele funciona para vocês. Esse aqui é um sensor, ele é muito utilizado em robozinhos que são programados para desviar de obstáculos. O que acontece aqui? Ele emite uma onda sonora em uma frequência que a gente não escuta, que é impossível, né, do ouvido humano capturar. Então ele emite uma onda sonora que a gente não consegue escutar. E essa onda, assim que ela encontra algum obstáculo à sua frente, ela é refletida, certo? Ela bate, basicamente ela bate no obstáculo e retorna. E aí esse sensor também ele consegue capturar esse retorno. E aí ele faz um cálculo, né, do tempo que demorou para essa onda voltar. É um cálculo extremamente preciso, né, muito rápido. E assim que ele faz esse cálculo, ele consegue fazer esse cálculo também consegue medir a distância que ele se encontra do objeto. E aí sim, você consegue programá-lo para que ele possa fazer alguma ação com essa informação. Então, basicamente, ó, de novo, esse sensor emite uma onda. Essa onda, assim que ela encontra algum obstáculo, ela retorna, ela bate, ela é refletida. E ele também consegue capturar, né, essa volta dessa onda. E assim ele sabe, né, você consegue saber ou não se existe algum obstáculo na sua frente, certo? E aí, vamos supor, se você estiver usando esse sensor em um carrinho que anda sozinho pela casa, exemplo disso, existe um aspirador de pó, pessoal, que anda sozinho pela casa. É muito comum a gente ver em filmes, em seriados, né? Até na vida real, você encontra em lojas. E geralmente eles utilizam esse sistema, tá? Como que o carrinho consegue desviar? Porque ele faz uso de um sensor desse. Então esse sensor está funcionando ali. Assim que a onda é refletida para ele, é enviado um comando, né, para a central do carrinho, e aí o carrinho vira as rodas e continua seguindo o seu caminho para o outro lado, né, para ele não colidir com obstáculos. Sensor de fumaça. Esse sensor também é bastante comum em edifícios, né, em residências. Ele consegue, através de um sistema químico, capturar a fumaça. Então aqui, ó, ele detecta a fumaça no ambiente através de um processo químico. E eles são utilizados geralmente em residências e edifícios para detectar incêndios. Então, pessoal, ele é um processo químico que eu não vou entrar em detalhes agora, mas basicamente ele fica fazendo uma separação dentro dele, né, internamente, e a fumaça atrapalha esse processo químico. Então, quando a fumaça entra dentro desse sensor, aquele processo químico que estava acontecendo ali dentro é interrompido e ele capta essa interrupção, né, ele consegue identificar isso. E aí, o que ele faz? Ele emite um sinal elétrico, né? O sensor funciona assim, pessoal, ó, só reforçando aqui, ele capta algum estímulo do ambiente, uma fumaça, uma temperatura, e converte para um sinal elétrico, né? Ele envia algum sinalzinho elétrico para algum sistema, e esse sistema toma então a decisão, né? Ele executa uma ação de acordo com essa captura. E o sensor de fumaça faz isso, ele captura a fumaça e envia um sinal para algum lugar. E esse sinal vai para algum sistema que pode, por exemplo, acionar um alarme, ligar jatos de água, né? É muito comum quando, não sei se vocês já viram em filmes, quando começa a sair muita fumaça em um prédio assim, começa a cair muita água, né? Daqueles, tipo uns chuveirinhos que tem no teto. É um sistema automático, né? Esse sinal disparado por esse sensor que é responsável por ativar o ligamento desses jatos de água. Tá bom? É bem interessante. E fotocélula também é um tipo de sensor. Esse aí, pessoal,
Geralmente eles são instalados em postes de luz, tá? Eles conseguem capturar a luz solar e eles são sensíveis, né? O sensor ele é sensível à luz solar. O que acontece? Eles são instalados nos postes de luz para ligar ou desligar a luz, tá? Ou seja, quando tem raio solar, quando tem luz solar, e ele está capturando, ele deixa a chave desligada, ou seja, o poste vai ficar desligado. Quando o sol se põe, não existe mais raios solares, né? Ele para de capturar, e aí assim que ele para de detectar esse sinal, né, esses raios, ele envia um comando para a central e a central liga a chave do poste automaticamente. Muitos acham que existe algum funcionário que fica de noite, vai lá e liga os postes de forma manual, né? Liga na mão. Não é assim. Quem é responsável por ligar ou desligar esses postes, né, de iluminação que a gente tem nas ruas aí, é justamente esse sensor, tá? Ele captura, ele identifica o estímulo da luz, né, dos raios solares. A descriçãozinha aqui, ó. São sensores capazes de detectar presença de luz e podemos encontrá-los nos postes de luz das cidades. Certo? É mais um exemplo de sensor bem comum no nosso dia a dia. E sensor também de temperatura, que é muito comum na indústria automotiva, eletrônica. Quando o seu computador esquenta muito, esse sensor captura esse superaquecimento e envia um sinal para desligar, né, para proteger o seu computador. Então é muito comum, geralmente, em certos casos, quando o computador desliga do nada, pode ser um problema de temperatura, tá? Esse sensor ele vai capturar uma temperatura alta e vai desligar o seu computador por questão de segurança. Tá? Então, no mundo da eletrônica, dos computadores é muito comum e no mundo da automotiva também. Né? A gente tem nos carros aí a medição, né, da temperatura do motor e etc. A gente sabe se o motor está esquentando ou não, né? O painel nos notifica. Então, o sistema dos automóveis também utiliza esse tipo de sensor, tá bom? É bem comum também. Termômetros, né? Termômetros digitais também utilizam sensores assim. Lembrando, pessoal, que essas imagens que eu estou passando aqui na tela são alguns modelos, tá? Existem diversos modelos de sensores de temperatura, de presença, de movimento, aliás. Então, são apenas modelos, tá? Vocês podem ver esses sensores em uma forma diferente, tá bom? Eles não são todos assim. Então, pessoal, as aplicações, como vocês já podem imaginar, são várias, tá? Na medicina, na agronomia, na computação, na robótica. Né? Os robôs eles conseguem enxergar através de sensores, como eu citei no início da aula aqui para vocês. Então é cada vez mais comum a gente utilizar sensores, muitas vezes para automatizar as coisas, certo? Na medicina, na agronomia, no ramo automotivo, é muito comum. A gente tem os carros, né, que praticamente dirigem sozinhos, estacionam sozinhos, tudo através de informações dos sensores. Então, os sensores capturam a informação do ambiente externo e aí a central, né, o computador do carro é programado para calcular esses dados recebidos através dos sensores e assim tomar as decisões. Né? Estacionar um carro sozinho, ele sabe se está perto ou longe, se está na vaga ou não. O carro que dirige sozinho, ele sabe se manter na faixa através de um sensor. Então, cada vez mais a gente tem aplicações, né, a fins de facilitar e automatizar cada vez mais as coisas, né? Pessoal, até por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou estar disponibilizando para vocês um material em PDF, certo? Com tudo isso que eu falei aqui, explicando certinho. No final do material tem um exercício, né? Tem uns exercícios. Vocês sabem, copiem e respondam no caderno e me enviem no particular, por favor, tá? A gente continua então na próxima aula. Por enquanto é só. Até mais, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês no WhatsApp. Certo? Tchau, tchau.